horas 14. Mas assim, faltou o PCP, a primeira tela do PCP. Então, eu vou retomar lá de onde a gente parou, tá bom? Lá da primeira tela do PCP, que teoricamente é a tela da programação. Que pela conversa que eu tive hoje, ela irá mudar. Mas vamos do jeito que ela está aqui, que depois, se for houver alteração, eu aviso vocês. Todo mundo vê na minha tela? Alguém só fala que está vendo Sim. ou não? Sim, Thalita. Sim. Thank you. Então, essa aqui é a primeira tela do PCP, a tela de planejamento de produção. Então, ele vai receber os campos ordenados de acordo com a previsão de colheita mais próxima com a previsão de colheita mais antiga. Ele vai ser organizado aqui na coluna de previsão. Aqui ele consegue ver qual que é a cultivar, qual que é a produção estimada e qual que é o início programado de colheita, tá? E o status desse campo. Se ele já está aprovado, se ele já está com auditoria, se ele já está... enfim, se ele já está com a pré-colheita aprovada ou não. Então, ele consegue ir acompanhando. E aí, a partir do momento que tem um plantio no campo, já cai para essa tela aqui do PCP, que ele pode ir acompanhando todos os campos, porém, ele pode filtrar aqui os campos e trabalhar só com os campos que ele quer programar. Aqui nesse primeiro botão, nesse botão laranja, ele consegue programar através da linha de beneficiamento. Peraí. Ô, Carol, você recebe aí, fazendo favor? Você está com acesso? Sim, estou admitindo, pessoal. Beleza. Aqui nessa tela ele vai ter todas as informações que veio lá do campo, inclusive informações da pré-colheita, como data de início da colheita, quantos dias de colheita e qual é esse status. E aqui eu pensei de trás para frente. Como é isso de trás para frente? Através da linha de beneficiamento. Quais são as linhas de beneficiamento de vocês? 200, 600 e 701. Então, primeiro ele vai selecionar para qual linha de beneficiamento planeja enviar esse campo, essa cultivar. Para travar as moegas, o cílio e o secador. Porque vamos supor que ele escolhe a linha 200. Então, ele só vai poder escolher o secador 3, caso precise passar pelo secador, porque só o 3 deságua lá na 200. Ou ele escolheu a 600... Desculpa lhe interromper. Essa informação que para 200 só passa no secador 3, você pegou com base naquele fluxo que nós te mandamos? O fluxo da Melissa, e eu fiz todo o fluxo baseado lá. Ele pode secar em outro secador além do 3. Depende da onde que ele tá, não é? Depende da moega que ele tá e do silo que ele tá. Posso receber nos silos de baixo, secar no secador 1 ou no secador 2, depois transferir para as tulhas de cima e beneficiar na 200. Entendi. Tá, depois a gente vai ver o fluxo do jeito que eu montei ali e como que a gente vai fazer essa trava. Hoje eu fiz de acordo com aquele fluxo que a Melissa me mandou, tá? Então, por isso que aquele fluxo é importante. A gente vai ter trava em cima daquele fluxo. Então, eu fiz um fluxo de acordo com todas as linhas de beneficiamento, e aí ele vai dar moegas e ele vai dar silos que podem ser armazenados num primeiro momento, tá? O secador nem é importante aqui agora, porque o secador ele pode ser programado depois, porque precisa ou não. Então, quando internalizar, para decidir para qual silo e tulha ele vai, então, no momento, ele vai ter que planejar para qual linha de beneficiamento ele está planejando ir, tá? Para quê? Para ele não armazenar num silo e numa tulha que não dá acesso à linha de beneficiamento que ele está planejando, para essa cultivar. Isso faz sentido? Levando em conta que o planejamento é feito por cultivar aí. Faz sentido, sim. Só ajustando esses pontos aí de ajuste fino, né? Que são as restrições de onde entra e onde sai. Faz sentido. Não sei se os demais aí têm alguma contribuição. Luiz, Rodrigo, Jonas. E demais, né?
mais pessoas. Viu, Marcelo? Sim, com certeza, faz todo sentido, sim. Tá. Eu estou entendendo que aqui no secador é uma exceção, porque é o momento que vai fazer a movimentação, porém é lá no planejamento da secagem que eu vou fazer, que eu vou travar de acordo para o silo, qual silo ele vai. Estou pensando aqui no outro escopo que eu fiz, tá? Então, lá no secador, na ordem, você tem que escolher a origem e o destino. Então, para qual secador ele vai estar vinculado ao destino, tá bom? Então, você pode até movimentar de um secador para o outro que no silo original não dá, o silo úmido não dá acesso. Mas ele vai estar vinculado lá na ordem de produção lá na ordem de produção da secagem, tá? Não aqui no planejamento, mas enfim, eu vou liberar para vocês com as travas que estão, e aí a gente pode rever esse fluxo. Beleza? A hora que você vir lá na homologação, esse ambiente aqui é o meu ambiente de teste, então tem dados fictícios, e nesse caso aqui eu não coloquei nenhum dado. Mas lá na homologação vai estar com todos os dados de vocês, todas as linhas de beneficiamento, vai aparecer todos os campos que a equipe da Márcia já cadastrou, então já tem campo colhido, campo em colheita lá na homologação, e vocês já conseguem brincar, fazer o teste internalizando romaneios manualmente, tá? Para fazer esse planejamento. Thalita, o Rodrigo levantou a mão aqui. Pode falar. Criar uma cópia e salvar nessa mesma pasta. Vem aqui, cadastrar as pessoas. Rodrigo, eu não te ouvi. Você está longe. Eu tenho uma dúvida ali na questão se eu tiver que cancelar uma operação. Eu estou fazendo essa operação, do nada aconteceu alguma coisa, eu tive que alterar essa rota. Vai interferir em alguma coisa? Você está falando que você planejou uma coisa e no meio do caminho você precisa replanejar. Exatamente, isso aí. Tá. Depende. Já descarregou lá? Já foi possível para Túlio? Não necessariamente. Não descarregou. Tipo, vou alterar, não vou mais para OBS, digamos, vou beneficiar em outra OBS. Pode. Enquanto não internaliza, enquanto não tara lá na moega, ele vai descarregar na moega e vai tarar. A hora que tarar, quando esse campo zerar, ele vai travar aqui para você fazer edições. Enquanto não internalizar, você consegue editar. Depois que internaliza, você não consegue editar mais. Bom? Thalita, o que a gente faz é que o mesmo campo vai para silos diferentes, ok. Aí eu tenho que só colocar aqui para você conseguir programar volume, por isso que tem volume aqui, volume disponível para planejamento. Então, o volume, que nada mais é o volume que o técnico colocou lá para internalizar, que é a produção estimada. Então, você pode dividir um campo de acordo com o volume que o técnico lá informou que vai internalizar em 2 silos diferentes, 2 linhas de beneficiamento diferentes. Ok, desde que tenha essa disponibilidade, desde que você escolheu que tem o silo, que tem essa essa cultivar já armazenada. Mas, tipo assim, uma situação que eu entrou, já mandei para o silo, já armazenei, e iria secar, tipo, no secador 3, e esse secador vem a dar problema, entendeu? Como que eu vou fazer essa operação daí? Tipo, Aí você quer, no secador você vai fazer, aí aqui ele já está armazenado, certo? O campo já sim. foi, Inês é morta. Aí você vai planejar o secador lá na ordem de secagem. Aí lá na ordem de secagem então, você vai fazer a movimentação dos silos, que lá na ordem de entendi. secagem tem origem e destino. Então esse daqui é o planejamento inicial de internalização, Entendi. quando ele internalizar. A movimentação da secagem, que ele vai sair de um silo úmido para um silo seco, você vai fazer lá na ordem da secagem mesmo. E lá também vai ter travas de acordo com o fluxo. Entendi. Obrigado aí.
Era isso. Thalita, aproveitando aqui, hoje a gente tem, daí trazendo um problema que a gente tem agora e pensando em como vai ficar e funcionar dentro do sistema. A gente tem uma demora com relação a... Hoje funciona como baixas no sistema. E o que é? O pessoal faz a ordem de produção, manda para a produção, até que volta essa ordem de produção... Vamos ser sinceros como está acontecendo, né, gente? Passa a ordem sem dar baixa, dá ordem em baixa que ainda não terminou a produção, fica o estoque errado. Como que vai funcionar essa visão dentro do sistema hoje? A gente vai chegar lá nas telas do beneficiamento, mas assim, isso eu tenho aqui a tela já. A ordem... Tá. A ordem de beneficiamento, ela vai ter algumas travas, ela vai ter algumas travas no processo, de acordo com a próxima etapa. Então, aqui no beneficiamento, por exemplo, tem o N lotes dentro de uma ordem de beneficiamento, então aqui nesse exemplo, a próxima etapa é para armazenar, certo? Certo. A ordem só vai abrir para armazenar quando a produção der a baixa da produção. E aí o pessoal lá da logística vai conseguir informar. A ficha de pilha já vai na ordem, na verdade, né? Então, ele vai conseguir informar qual o destino, né? Qual que é a ficha de pilha dessa ordem de beneficiamento, somente quando a produção informar aqui que ele terminou. Tá? Então, para a próxima etapa conseguir fazer o trabalho dela e informar, a etapa anterior tem que ter finalizada dela. Então, o beneficiamento, por exemplo, a etapa de produção tem que liberar para a logística, para armazenar. Já vai vir com a ficha de pilha, que eu entendi que aqui dentro vocês geram a ficha de pilha lote a lote, né? Conforme vai sair na produção. Sim. E vincula ali a ficha de pilha no beneficiamento. Mas a partir quando terminar a produção, Thalita, vai apontar parcial. A gente fechou uma peneira, porque vocês podem apontar parcial, fechou uma peneira, vai alocar. Vocês pelo menos têm que, para eles apontar daquela peneira, daquela ordem, daquela cultivar que foi armazenado, a produção tem que dar baixa parcial só naquela peneira. Tá? Então, a trava é sempre da próxima etapa. Isso de tudo, tá? Recebimento, silo, secagem, beneficiamento. Então, eu sempre tenho uma etapa anterior para travar a próxima. Beleza. Ficou claro, Tonise, o jeito que eu respondi? Sim. Ou não? Posso explicar de novo? Sim, Tá. Mas não é essa tela que vocês vão ver hoje. Alguém aí falou alguma coisa? Não, Thalita, pode seguir. Tá. Então, aqui nessa tela, o PCP também vai ter acesso a resultados até o pré-plantio, né? Até a internalização de cada campo, porque aí depois os resultados lá no recebimento romaneio. Então, até a pré-colheita, ele consegue ter acesso aos resultados aqui, até para tomar decisões de planejamento, tá? Então, a gente trouxe a tela dos resultados da pré-colheita aqui para ele ter decisões para ajudar no planejamento. Certo? Alguma dúvida sobre essa tela, pessoal? Dúvida sobre a tela de programação? Eu já adianto que ela vai ter outras funcionalidades no futuro. Eu acho que fica só um comentário, que é o que eu havia mencionado na última. Aqui nós temos o status, né? Colheita parcial, e eu trouxe aquela pergunta, e daí, naquela oportunidade, rompeu a nossa chamada. Digamos que eu tenha 5.000 sacas.
O parcial pode ter colhido já 4.900 ou pode ter colhido apenas 100 sacas. Se este parcial nós conseguiremos enxergar uma atualização, mediante, obviamente, a atualização da área técnica, quanto que é esse parcial, quanto que falta vir. Seja um percentual, algo assim, não sei. Ela está no recebimento, né? A partir do momento que entra, você tem essa visão aqui no recebimento. Quanto que entrou, quanto que ainda falta entrar, então eu tenho saldo À aqui, medida tá que vendo? vai entrando daquele campo, ele vai atualizando aquele parcial. É isso? Ele consegue ter essa visão aqui no recebimento. Lá, como é planejamento, eu não estou levando essa informação, mas se ele entrar aqui na tela do recebimento daquele campo, ele consegue ver o quanto já internalizou, ó. Quanto que internalizou de bruto, quanto que virou líquido, quanto que falta. É tanto. Quanto que vai ser em cima do que falta? Em cima da produção estimada aqui. Então, de baixo que está mais didático, tá? Então, eu estimei 30 mil, colhi líquido 2.600, então, teoricamente, falta 29.257. Em cima do líquido ele faz, né, na verdade. Então, ele tem que vir aqui e ver o que já internalizou. Tá? Senão aquela tela fica muito poluída, eu levo muita informação no lugar só. Mas a que ideia eu não ali é tinha ele programar visibilidade exatamente a internalização. Eu não tinha visibilidade dessa tela, por isso a minha pergunta, tá? Muito obrigado. Foi a tela que eu apresentei primeiro na terça-feira. Essa é a tela do recebimento. Aquela tela que eu apresentei primeiro, tá? Que ela vai receber aqui. Então, romaneio por romaneio, conforme vai dando entrada, vai entrando aqui. Então, cada peso aqui, cada tara, vai ter dando essas informações do recebimento. Essa é a tela que vocês vão olhar para saber o quanto internalizou e o quanto falta internalizar. Tá? E aí aqui, lá tem o da pré-colheita, lá no PCP, né? Ele consegue ter o view da pré-colheita. Aqui vocês conseguem ver o da calagem, que é a informação carga-carga. Consegue ver o que foi aprovado, o que foi reprovado, o que está pendente. Então, aqui, essa tela é onde vocês vão ver o saldo. E também, como eu vou dar aqui o saldo que entrou ou não, então, se esse saldo estiver negativo, vocês vão conseguir observar que entrou mais do que vocês planejaram. Vou botar para a tela lá. Pessoal, dúvidas, sugestões, reclamações? A extração de Uma coisa- relatórios dessas telas. Desculpa, acho que eu cortei alguém. Pode falar. É bem importante, eu acho que a Thalita está liberando as etapas, né, pessoal, para todo mundo testar, anotem as dúvidas, vão mexendo, saber aonde que tem dúvida para vocês irem entendendo. Essa etapa é bem, 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 bem importante para um bom andamento do sistema depois, né? Porque está muito quietinha essa reunião. Vamos combinar assim, ó. Segunda-feira eu vou mandar, porque a Patrícia já falou que hoje, final de semana, vocês estão sem e-mail. Eu vou mandar na segunda-feira cedo. A Carol vai mandar segunda-feira cedo. E aí a gente pode, essas duas telas, tanto a tela de recebimento como a tela da programação do PCP, lá na homologação, lá tem dados, tá? Tem os dados todos do campo que a Márcia já colocou. E aí vocês fazem os testes que tem que fazer, tiram as dúvidas que tem que tirar, mas aí a gente marca uma outra call de retorno, para vocês me darem o feedback. Pode ser assim? Que eu acho que vocês, tendo o sistema, flui melhor, tá? A Carol vai mandar o que vocês têm que testar, tá? É tipo um manual de testes. O que vocês têm que testar, onde que vocês têm que entrar aqui, ó, na safra, qual BS que vai estar, tudo certinho, tá? E onde que vai estar essas telas. Então, ela vai mandar print das telas e como vocês têm que testar. Vai num PDF junto com o login e senha, que eu já esqueci já, mas a Carol anotou de quem vai fazer o login e senha das outras pessoas. Pode ser assim? E aí a gente já deixa marcado quando que é esse feedback de vocês, do recebimento e da programação do PCP. Nós poderíamos fazer ao menos um teste em conjunto, de ponta a ponta,
É que eu estou integrando faseado, então é interessante vocês testarem. No final, a gente vai fazer junto de ponta a ponta. Vocês ir testando as telas que eu vou entregando, tá? A funcionalidade, está levando os campos mesmos, mas a gente, quando eu entregar lá no final, a expedição, a gente vai fazer tudo. Tá ok, tá ok. Acho que o Rodrigo tem uma pergunta, ele tá com a mãozinha levantada. Ele não baixou antes. É de antes ainda? Tá bom. Uma pergunta que eu tenho, Thalita, é os dados, por exemplo, se eu quiser, para poder manipular, fazer filtros aqui, eu vi que tem como filtrar em cima, né? Fazer o download disso, é possível, não é? Todas as telas, vocês vão ver que tem a possibilidade de baixar um Excel da tela aqui. Então, todas as telas tem o Excel aqui, ó. Você consegue baixar todas as informações que estão na tela. Aí vocês podem baixar o Excel, ver como que a gente estruturou esses Excels e validar também. Basicamente, a informação da tela que tem no Excel, literalmente. Então, essa tela aqui vai ter dados de análise? Não, porque é um modal. Mas ele vai ter romaneio do que entrou dentro desse Excel que vocês podem fazer o download aqui. Certo? Então, os relatórios em Excel no primeiro momento, toda a tela tem. Aqui fica no mesmo lugarzinho que vocês vão entrar, do lado direito, ali em cima, do lado do status, se tiver status ou não. Vocês conseguem baixar e verificar as informações que estão caindo. Tá? Thalita, Pessoal, só... Opa. Alguém pode falar. Posso, só uma dúvida, eu não me recordo, Thalita, se em algum momento os dados que são feitos na calagem, o campo ele foi aprovado, né? Tanto é que foi feito o planejamento e ele se direcionou à nossa cidade aqui. Foi feita a calagem, realizado aqueles testes. Esses testes que são feitos na calagem, para de fato liberar, né, dizer se aprovado ou não, isso tem alguma tela no sistema em que vai ser embutido esses dados? Ou não? A minha dúvida é bem basiquinha mesmo, eu não me lembro, não me recordo se foi comentado com relação a esses testes. É o que eu estou construindo junto com a Miley, que na verdade vai ter todo, chama controle de qualidade, eles vão ter toda uma tela, vai ter um menu aqui de controle de qualidade, e os resultados a gente vai integrar em todos os lugares. Então, aqui, quando é a calagem, vai vir o resultado para cá, cada romaneio, mas eles vão inserir lá no controle de qualidade. Então, é o que eu estou puxando, que já tinha lá no laboratório, né, que a Miley e o Gustavo já fizeram junto com a Camila, e a gente está trazendo numa outra, na verdade, eu estou fazendo um outro front-end, uma outra linguagem, mais simples para trazer para cá, inclusive já estou fazendo de uma forma que fica fácil levar para um aplicativo, caso vocês decidam por colocar um aplicativo no controle de qualidade no futuro. Então, a gente já está fazendo isso, trazendo para cá. E está, provavelmente, sem ser essa semana, a outra eu entrego o controle de qualidade, se eu conseguir validar com a Mari na semana que vem. Se não tiver uma loucura, nem para ela, nem para mim. Não, que show. Não, mas só para explicar também o porquê da minha dúvida. Hoje de manhã nós comentamos ali no link a necessidade de ter dados, por exemplo, de umidade, porque ele vai dar uma destinação no momento em que eu estou recebendo esse material. Se tantos percentual acima da umidade, eu vou mandar para o secador, vou mandar para o silo X, né, o silo A, silo B, enfim. Essa informação era bastante importante que a pessoa que está recebendo tivesse esse dado meio que online, né? Eu lancei ali, eu tenho para dar tempo de dar uma tomada de decisão, né? Mas se vai ser integrado, eu vou ter esse valor vinculado ao meu planejamento, né? Então, mas era mais por isso. Show de bola. Inclusive, a tela do controle de qualidade é a tela mais trabalhosa que a gente já fez até agora, porque ela é integrada com todo mundo, inclusive com o campo, até com o cooperante. Estou ficando doida.
Ficando doida, porque a hora que eu acho que eu acabei, aparece um relatório. A gente tinha acabado, aí apareceu o relatório de rendimento de semente. Eu falei, meu Deus, esqueci do relatório de rendimento de semente. Que ela estava integrada com Tá, tudo. eu confio em vocês, por isso que a gente pede um monte depois, porque a gente sabe que vocês são capazes. Depois vocês têm que me dar até um presente por estar fazendo essa tela, tá, Tanise? Porque assim, Ai, tá rapaz, bom. Vou anotar aqui, vou anotar. manda um chocotone para mim, tá? Que eu Pode deixar, aceito. vou pegar o endereço da Agroforte e vou mandar. Pessoal, vou mandar o script de teste das duas telas do recebimento que eu entreguei na sexta e dessa que eu entreguei agora, da programação. E aí eu já queria deixar marcado o nosso próximo encontro, para vocês dar o feedback e para a gente já falar da nossa próxima entrega. Tá, e Que nós vai temos também. que vai ser silos e tulhas e secagem. Silos e secagem, a próxima entrega. Então, vamos marcar? Pode falar, Tanise, desculpa. E aí, pessoal, nós temos internamente em andamento, junto com essas partes do sistema, assim, a Agroforce foi entregando e o Gustavo foi acompanhando junto com a área técnica, fazendo as instruções de trabalho de cada parte do sistema. Então, assim, ó, já que tem duas partes prontas, eu posso agora, se eu não me engano, são duas, é o MIP mais uma parte da área técnica ali que falta, só ficar pronto. Mas a gente já pode passar as agendas do Gustavo, que eram na segunda tarde e na quarta tarde, para sentar junto com vocês, e aí vocês vão trabalhando o sistema, e o Gustavo, junto com vocês, vai fazendo as instruções de trabalho do sistema, tá? Então, é bem importante que para essa próxima data de entrega das próximas fases, esses dois já estejam prontos, as duas instruções de trabalho, tá? Então, vamos pensar nisso também com relação ao sistema. E aí, eu preciso, Marcelo, aonde que o Gustavo vai, quem é que ele vai chegar, que vai estar fazendo o teste para a gente organizar isso. Pode ser depois, tá? Não precisa tu me dizer agora. Mas a gente fez isso com a área técnica, validamos na quarta, se eu não me engano, ficou válido as instruções, e a partir de agora, então, fica com a parte da UBS daí. Positivo, compreendido. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, Thalita. Talvez vai ter em outro módulo, se estiver, você desconsidera a minha pergunta. Que nós falamos sobre o recebimento, mas em outra oportunidade foi falado que haveria a programação PCP dos caminhões a serem enviados para as colheitas, né? E eu não vi esse dado aqui nesta etapa. Está em uma outra etapa que vocês vão apresentar? Está dentro do PCP, chama controle de frota, está integrado intimamente com o app da logística. Então, ele vai fazer, é o do PCP também, não sei se você reparou, mas lá o PCP tem várias telas, tem tela de programação, que são telas diferentes, né? Mas é uma tela, vou até mostrar aqui para você, mas é uma tela que chama controle de frotas. Então, aqui dentro do controle de frota, quando eu vou entregar o controle de frota e vou entregar o aplicativo da logística junto, para vocês terem para vocês poderem testar o conjunto, porque o controle de frota manda informação para o app e o app manda informação para o controle de frota. Então, eu não consigo te entregar um separado do outro. Eu até tenho o controle de frota encaminhado, mas o app ainda está em produção, tá? Então, eu preciso terminar o desenvolvimento do aplicativo para entregar o controle de frotas para vocês. Mas aqui dentro do PCP tem várias etapas. A gente foi fatiando aqui para ficar mais fácil dele ver. Oi, Márcia, pode falar? Tá, ok. Eu fiz a pergunta que não estava atrelada ao recebimento, mas ok. Tá, Thalita, é nesse momento que tu vai apresentar isso que vai ter as instruções da ferramenta do aplicativo que o técnico vai fazer junto ao motorista lá no campo também, e depois a chegada do motorista aqui com o romaneio e as informações?
Quais instruções? O romaneio é gerado dentro do aplicativo automaticamente, ou o romaneio pode ser gerado pelo controle de frota, dependendo, aqui na tela do controle de frota. Vai depender quem faz o aceite, né? O romaneio ele não vai ser mais manual, tá? Não vai ser mais impresso. O romaneio vai ser gerado dentro de um app. E aí, quais instruções você está falando? De trazer os documentos? O que você me ajuda? Thalita, não só como essa visão do aplicativo do motorista como técnico no campo. Você vai ter alguma instrução ou algum ponto nesse sentido, para depois o caminhão chegar aqui no recebimento e fazer o processo de entrada? É o que já está lá na pré-colheita que a gente fez, que eu acho que eu mostrei para você, né? Que Mas então, o que sim. ele vai fazer é colocar o estimado que vai internalizar, o início e o fim da colheita, para a gente estimar quantos dias de colheita e quantas cargas ele está planejando, para que aqui no controle de frota o pessoal consiga ter uma noção da informação que vai chegar lá, entendeu? Acho que aqui também chega essa informação. Então, aqui eu tenho dado de início de colheita, aí pelo fim da colheita eu faço o número de dias, e lá também tem um volume a internalizar, né? Que aqui já vai ser a produção estimada. Então, lá na pré-colheita, quando a gente vinculou, lembra que eu te falei? Eu fiz um vínculo que, quando a amostra estiver aprovada, ele consegue colocar informações de programação da colheita. É isso que você está perguntando? Tá lá já. Não, isso, Thalita, mas eu digo, quando o motorista chegar no campo, ele vai abrir o aplicativo avisando do motorista para o técnico passar as instruções do motorista em qual que é o campo. O QR Code, essa parte. A passagem de bastão do técnico para o motorista no campo. Quais informações que ele passa para o motorista? Só para eu entender. Vai ser o motorista vai chegar na colheita e o técnico vai ter vai abrir o QR Code no aplicativo, vai fazer a leitura para o motorista passar as informações que a carga que ele está no campo é de tal e tal campo e as informações. No Correto? recebimento, isso, certo? Quando ele chegar lá no recebimento para fazer a calagem. Tá, mas e quando o motorista chega no campo para saber, no momento do trânsito, com qual cultivar que ele está vindo? Desculpa, mas para o meu entendimento, tinha um momento que o técnico no campo ia informar o motorista, e o motorista, quando chegar aqui, apresenta as informações, porque como não vai ter romaneio de papel, essa passagem de bastão do campo e o caminhão que está chegando aqui. É que eu acho que não tem essa passagem de bastão. A partir do momento que eu vinculo, que eu crio um romaneio, ele está vinculado a um campo automaticamente. Então, quando sair Então, o caminhão da colheita, já vai estar vinculado à informação. Quando ele aceita, ele já está vinculado. O PCP, ele vai mandar uma frota para um campo específico. Quando ou o próprio analista aceitar, ou quando o motorista der o aceite, esse campo já tem todas as informações. Lá no campo eu já tenho qualquer cultivar, qualquer categoria, qualquer previsão estimada. Então, essas informações, ela vincula automaticamente com o romaneio, quando o romaneio é criado. Então, isso já está em sistema, é rastreabilidade, entendeu? Não precisa colocar nada manual. Se eu tenho um número de campo aqui, eu consigo trazer todas as informações. Acho que a Márcia está se referindo à questão lá atrás, não sei se a gente depois se ficou realmente assim, mas daquela parte do check-in do motorista no campo. A hora que vai ter o QR Code, e aí o motorista, o técnico escaneia o QR Code do aplicativo do motorista só para avisar que aquele caminhão já foi carregado e está indo em direção ao campo. Pelo que eu entendi, foi isso que a Márcia falou, mas eu não sei se seguiu esse fluxo depois no final. Perfeito, essa é a minha dúvida, então, porque eu também estou nesse exato momento. Obrigada, Carol, pelo apoio. Na verdade, é que ele vai ler o QR Code do campo para bater com a informação do romaneio que ele está vinculado, é isso? Exatamente. É isso, Márcia? Isso, Thalita, esse ponto aí. Tá.
Aí, mas aí é simples, é só ele chegar lá, ele vai ter uma leitura ele vai ter uma leitura do QR Code, né? Vai ficar claro isso quando eu mostrar o aplicativo do aplicativo da logística para vocês. Que ele tem etapas lá, né? Então, ele primeiro vai aceitar a viagem, depois a hora que ele chegar no campo, ele tem, antes de iniciar a carga, ele tem que ler o QR Code lá do campo, depois ele tem que comunicar que ele iniciou a carga, que ele já está saindo para transporte. E aí, quando chegar na UBS, a pessoa que está na UBS vai fazer a leitura do QR Code dele para entender se que o romaneio que ele está vindo é realmente do campo que ele está entregando a nota fiscal, por exemplo. Então, tem que ter alguém ali na portaria para fazer, ó, o romaneio é do campo XY, a nota fiscal é do campo XY, tá tudo ok, pode entrar. Então, ele tem dois momentos ali, né? Uma vez ele lê e outra vez ele é lido. Então, no campo ele lê. Na UBS, alguém lê o QR Code dele. Pode ter ficado confuso agora, mas quando eu mostrar o aplicativo da logística, eu acho que esclarece um pouco. Mas é bem simples ali, é um fluxo de 4 passos do motorista. Tá, essa parte aí no Go Live a gente também vai ter como fazer um teste dela se já tá funcionando, né? Antes do Go Live, né? Eu acho que vocês vão ter que testar o aplicativo em dezembro. Ah, ótimo, então. É que a gente separou o aplicativo em 2 etapas, né? A do campo até a UBS já vai estar pronto. Tá. Não, eu não vi essa parte ainda também, eu só ouvi falar, mas eu não vi ela. O aplicativo a gente está construindo. Então, na primeira semana de dezembro está programado para entregar a primeira etapa do app e o controle de frota, que eu vou entregar os dois juntos. Oi, Rodrigo, pode falar. Tem uma dúvida referente a recebimento ali, a hora que descarregou o caminhão. Tem alguém falando, eu não estou ouvindo. Você está falando, Rodrigo? Sim, estou falando. Viu? Bem ruim o áudio, Rodrigo, bem ruim. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Um pouquinho longe, mas dá para ouvir. Viu? Assim, ó, no recebimento ali, na hora da descarga do caminhão, minha dúvida é na parte da confirmação ali da descarga. Tem uma tela? Como é que funciona? A confirmação da descarga é quando ele tara. Quando tiver Então, a tara aqui no automaticamente vai ser, recebimento, então. vai ser automático isso. Quando eu tiver a informação da tara, cadê? Aqui. Quando tiver a informação da tara aqui, automaticamente lá para o controle de frota vai aparecer que esse caminhão está livre. Então, a tara, ela deixa o caminhão livre e ela finaliza o descarregamento desse caminhão. Porque se eu tenho a tara, ele saiu. Então, tá tudo vinculado à tara aqui. Entendi. Obrigado aí. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Este módulo fica disponível para testarmos quando, então, Thalita? Segunda-feira. Ok. Segunda-feira de manhã, Patrícia, posso mandar o e-mail? Você acha Sim. que já vai estar ok? Sim, acredito que sim. Por favor, qualquer coisa, se não ok, eu te aviso de alguma forma. Eu vou mandar e aí a gente manda lá no WhatsApp, enviado. Acho que eu tenho o número da Márcia, vou pedir para a Márcia me passar seu número. Fica mais fácil. Tá bom, então, combinado. Obrigada. Já te mando, Thalita. Deixa que tem aí, vai depois. Não ouvi. Quem falou alguma coisa, pessoal? Não ouvi. Não, eu já te mando, Thalita, o contato da Patrícia. Fechou? Mais alguém? Então tá bom, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem responder o e-mail, mas eu queria já deixar a nossa próxima agenda marcada.
para vocês darem o feedback e eu já fazer a entrega dos silos, pelo menos do silo. Quando vocês podem? Quem puxa aí um dia? Quinta que vem, Thalita? Semana que vem. Última semana de novembro. Pode ser na Quinta que quinta? vem, quinta de tarde? Pode ser na quinta tarde? Dá tempo de vocês testarem, se a gente marcar na quinta tarde? Pode ser, Deixa eu gente. ver minha agenda. Cidade de manhã. Para mim é melhor de manhã. Quinta de tarde eu não posso. De manhã eu posso às 10 na quinta. E aí? Pode ser quinta às 10, 28 de novembro? Pode. Pode? Tudo bem.